noite, boa tarde para todos. Meu nome é Maura Campanilha, eu sou jornalista, trabalho nessa área socioambiental já há alguns anos, muitos anos, e queria, para começar essa conversa que a gente vai ter com a Nathalie Unterstell, que está aqui disponível para a gente, o que é um privilégio, né? Agradecer primeiro o convite para participar desse bate-papo, o convite do Instituto Água e Saneamento, do IAS, ressaltar que essa conversa faz parte dessa semana de eventos que está marcando, né, o Dia Mundial do Banheiro, que foi no dia 19, mas que tem assunto para se discutir por meses e anos, né, mas estamos discutindo durante uma semana. E só ressaltar, né, que esse é um assunto tão importante, né, aqui que a gente vai falar dos resultados da COP, mas o que resvala nisso é um assunto que está tão ligado, interligado, e tem tanto por se fazer, mesmo sem as mudanças climáticas, né? Se a gente pensar só no Brasil, quando você leva em consideração, né, a qualidade do atendimento para saneamento básico, a gente não tem nem 60% da população com atendimento razoável de água com qualidade, né? Então, é um assunto que tem muito a ser debatido. A gente está num momento onde o novo marco legal, né, nacional do saneamento está começando a entrar em vigor, com muitas coisas novas, umas boas, outras que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, que tem muitos pontos de questionamento, tem estudos, inclusive o IAS acabou de lançar um estudo sobre isso. Então, a gente vai agora aqui falar um pouquinho sobre essas coisas e essas relações, que eu acho que é o mais importante aqui. Então, a gente está com a Nathalie. A Nathalie, ela é presidente do Instituto Talanoa, que é um think tank dedicado à política climática. A Nathalie também é mestre em políticas públicas pela Escola de Governo John Kennedy da Universidade de Harvard. Além disso, ela foi também diretora da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e já foi negociadora do Brasil para mudanças climáticas na ONU, e também foi secretária adjunta do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Nathalie, eu queria te dar boa tarde, dizer que eu estou muito feliz de ter recebido esse convite, da gente poder bater esse papo. E antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto Talanoa, o que é, o que vocês fazem, por que foi criado. Você pode... Legal. Maura, um prazer estar aqui com você e obrigada ao Instituto Água e Saneamento, a Marô, a Arminda, enfim, a todo mundo que esteve por trás aí da organização dessa semana e desse convite. Fiquei super feliz em poder me juntar a vocês. E, bem, eu não trabalho há tanto tempo quanto a Maura, ela é muito mais experiente. Adorei, experiente é bom. Mas já nos conhecemos há pelo menos uma década aí, e eu escolhi, assim, acabei me concentrando bastante nessa questão da política de mudança do clima no Brasil, que obviamente me obriga a ter que entender o que está acontecendo na política internacional, mas também olhar, né, para as demais áreas, demais setores e tentar conectar as agendas. E há mais ou menos 2 anos eu cofundei essa nova organização, que a gente tem basicamente uma missão uma missão dupla, né? Na verdade, a gente quer que nessa década o Brasil dê realmente um salto nas suas políticas de mudança do clima, e a gente está totalmente dedicado para isso. E a nossa missão é dupla porque a gente tem uma conjuntura muito difícil, como todo mundo sabe, nesse momento, no governo federal, que é um player, né, uma peça muito importante nesse jogo. Então, a gente tem um projeto grande, específico, que é a política por inteiro, e a gente monitora absolutamente tudo que o governo federal faz. Então, temos robôs e humanos que diariamente fazem a leitura do Diário Oficial da União, do que está acontecendo no Congresso, e a gente fica ali tentando entender os sinais da política para garantir que a gente tenha a capacidade de reagir e alimentar a própria sociedade civil brasileira, mas também o Congresso, também, enfim, até o setor privado.
para fazer essa reação, né? Para poder estar ali falando, não, peraí, não, isso aqui não dá, ou para onde deveria se caminhar. Então, a gente tem o lado do monitoramento e tem um outro lado, que é o lado do diálogo, vem daí o nome. Esse nome estranho, Maura, que é Talanoa, né? Às vezes as pessoas falam, meu Deus, que é isso? É, na verdade, muito ligado às negociações de clima, é uma palavra que vem de línguas do Pacífico, e que quer dizer fazer, literalmente quer dizer fazer conversas difíceis em roda e só levantar a hora que tiver resolvido. E o espírito de Talanoa foi adotado nas negociações da ONU para a mudança do clima, justamente para fazer os países, né, sentarem em roda e tentarem dar respostas coletivas, porque o problema é um problema de ação coletiva. Então, a gente adotou isso e acho que vale destacar nesse ano, antes da COP, durante alguns meses, nós co-lideramos com várias outras organizações, redes, coalizões, um processo chamado Clima e Desenvolvimento, que foi para justamente dialogar com as pessoas que estão no Brasil de hoje sobre o que é que a gente quer de fato para o Brasil nessa década, né, em relação a emissões, em relação a desenvolvimento, e tivemos aí a honra de, enfim, discutir cenários, discutir caminhos, né, e fazer essas talanoas aí com gente muito diferente. Então, desde lideranças indígenas, como a Joênia Wapichana, o Beto Maruba, lideranças periféricas, né, o Douglas Belchior, enfim, quilombolas, até CEOs de empresas gigantes e até de algumas empresas que muita gente não gosta, mas foi muito interessante poder juntar essa turma toda, governadores, prefeitos, prefeitas, e fazer um diálogo do Brasil com o Brasil. Então, é um pouco, nós fazemos isso e somos uma turma aí, umas 20 pessoas, e todo mundo muito com a faca na caveira, e ou melhor, faca na bota. Então, e Nathalie, eu acompanho muito, né, você nas redes, principalmente hoje, vejo assim, você, além de tudo, é uma super comunicadora hoje, ativa nas redes sociais, articulista, dá entrevistas, tem essa disponibilidade toda, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho por que você faz isso? Você tem uma coisa de tradução, né, desses dados, né, que você escolhe para essas tanaloas coletivas, assim, né, abertas e procurando trazer essas informações de forma simples, de forma divertida, às vezes um tema que não tem nada divertido, mas consegue trazer isso. Como que você vê isso? Qual é o grau da importância desse tipo de coisa como você encara isso? Olha, não, primeiro, obrigada por me acompanhar, e que bom que você acha divertido e que tem efeito. Eu acho que a gente está num momento que sempre me faz uma pergunta, Maura, que é assim, o que o indivíduo, o que a gente como cidadão, como pode fazer para a questão de mudança do clima, assim, e em geral eu falo para as pessoas o que elas não devem fazer, porque tem muitas falsas soluções, né? Assim, por exemplo, compensar, ir lá, usar calculadora de carbono, compensar suas emissões. Eu faço isso, mas sinceramente para compensar a nossa culpa. Isso não vai resolver de fato, pode até atrapalhar. E aí a gente pode entrar nessa discussão depois, que a calculadora de carbono foi criada pelas petroleiras, justamente para diluir a culpa delas. Mas, enfim, estou querendo fazer o seguinte ponto, que eu acho que o grande mecanismo que a gente tem hoje para tentar dar uma resposta nessa década para a crise climática, e a gente precisa dar, né? O IPCC é muito claro em relação a que tem que ser agora, tem que ser já, o tempo é curto, usando as redes sociais, né? Estão lá os políticos, os governantes, as autoridades, as lideranças, enfim, todo mundo que tem alguma caneta, algum botão para apertar, está ali e está monitorando as redes. Então, eu acho que hoje a maior contribuição individual que a gente pode dar para esse e para outros problemas é usar as redes para fazer, né, ter voz e conseguir fazer certas mensagens ecoarem. Então, eu tento fazer um pouquinho disso, tem gente que faz isso, obviamente, de maneira muito mais profissional, né, e forte, mas eu acho que para todos esses temas a gente tem que tentar fazer as mensagens ecoarem por ali, assim. Então acho que é um pouco da motivação. Tem um post que você fez que eu acho muito legal, que é assim, uma pessoa consciente que não faz nada
é a mesma coisa que uma que não é consciente. E aí eu achei muito legal, fiquei parada pensando sobre isso, né? E aí é isso que eu queria fazer, assim, o que que as pessoas, né? O que que é não fazer nada, né? Você falou da questão de ficar contando carbono, que é alguma coisa, mas é individual, tal. Como a gente coletivamente, como sociedade, pode realmente fazer diferença? Uhum. Olha, eu acho que eu tenho. É que é muito conceitual, mas é que é muito prático também. Assim, eu acho que as nossas escolhas são visíveis, né? Então, eu acho que o que tem ecoado, o que tem feito diferença são aquelas escolhas que a gente faz, porque alinham os nossos valores com, né, o que a gente acredita, com o que a gente come, com o que a gente veste. Mas que se tornam emblemáticas, né? Então, tem vários exemplos aqui que a gente pode dar. Eu acho que da dieta é uma questão muito difícil, porque trabalha muitas coisas culturais e as pessoas, né, assim, se sentem às vezes colocadas na parede em relação à dieta, mas que importante ter tanta gente hoje que sei lá, que está investindo em restaurantes veganos, que está dando essa opção, né, que está criando esses negócios. Isso não só na zona sul do Rio de Janeiro, mas nas comunidades, enfim, em rincões e tal. Isso é muito legal, porque você começa a ver que é possível, que tem variedade, que não é tudo caro, então acho que isso é legal, assim, a gente começar a fazer essas apostas gerarem comunidades. Então, eu acho que estou dando o exemplo da alimentação, porque eu acho que meio que uma tendência, um monte de gente agora, né, não consegue, enfim, não consegue se ver num mundo em que isso não exista, mas tem outras coisas que eu acho que também que são interessantes, assim, que a gente pode fazer. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa relação de dinheiro, né? As empresas nas quais a gente está depositando alguma confiança, as reclamações, sabe aquela coisa do saque ou IDEC? Eu acho que nunca foi tão importante, porque essa galera está sacando, e são vários segmentos, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de carro, já não é o mesmo sonho de consumo que as pessoas tinham talvez há 10, há 20, há 30 anos, né? As gerações estão mudando e tal, mas essa turma sabe que eles daqui a pouco não vão mais ter carros do jeito que a gente anda hoje, né? Nem com Uber, nem carro particular, assim. O veículo com motor a combustão está em extinção, e eles já sabem disso. Então, é uma coisa que quanto mais hoje ninguém aqui, muito provavelmente, tem um carro 100% elétrico, né? Se é que tem um carro assim no Brasil, mas o ponto que eu estou querendo trazer eu adoraria ter um carro elétrico, acho que seria uma escolha visível que eu falaria para as pessoas, olha, tem um carro elétrico, então você também pode ter. Não estamos lá ainda, mas essa coisa vai chegar, a gente pode fazer isso com a bicicleta, né? Muita gente tem usado a bicicleta como um ato político também, né? Não é só eu estou me transportando, mas eu estou mostrando que eu consigo, e aí eu estou pedindo para o meu prefeito para ter ciclovias mais seguras, eu estou cobrando da Câmara de Vereadores, eu estou falando com as empresas enfim, podemos ir embora com essa história, eu acho que é bem legal, né? Vou dar só um exemplo final que eu acho bom, isso está chegando num nível que, por exemplo, o iFood, eles resolveram que uma das coisas que eles vão fazer para a mudança do clima não estou fazendo propaganda deles, mas enfim, eles estão criando uma frota de motos e bicicletas elétricas para os entregadores. Temos 1000 problemas com esse sistema precário de trabalho, mas eles estão indo para essa coisa de tentar trabalhar várias soluções em vários pontos do sistema, e eu acho que isso tem muito a ver com as cobranças que vêm da rede social, com as coisas que são pedidas, enfim. Mas são várias opções. Muito legal. Entrando um pouco agora, né? Vamos falar um pouquinho, né, da COP26, né? Que você acabou de chegar de lá, de Glasgow, na Escócia, aonde a gente teve, né? Os balanços que a gente vê em geral é de que aconteceu muita coisa, mas de verdade concreta muito pouco, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre esses resultados mais gerais e que pudesse ajudar a gente, trazer a gente para a discussão muito na área de adaptação, né? Porque isso é um dos grandes problemas. A gente está tendo que correr atrás, né? No caso aqui do saneamento, do banheiro, quer dizer, é uma questão assim que a gente vai ter que se adaptar para uma coisa que a gente ainda não tem, que é o desafio maior ainda, né?
Então, eu queria que se você pudesse passar um pouquinho sobre isso. Claro, com prazer. Olha, eu faço uma avaliação positiva da COP de Glasgow e, enfim, tem várias razões, mas a principal delas é uma questão de expectativa, assim, a gente tinha a gente que eu digo comunidade, né, que está muito envolvida com esse assunto e mais diretamente, três grandes prioridades, eu acho, para essa conferência. A primeira é o que a gente chama de ambição, né, que é de fato conseguir aumentar as metas, conseguir cobrar compromissos melhores dos países e também dos setores e tal, para ficar mais perto do limite de 1,5 graus e não passar, né, ficar em 2, mas ficar mais próximo. A segunda expectativa aí era bastante processual, muito voltada a coisas que estavam dentro do Acordo de Paris e que precisavam ser regulamentadas, é o que a gente chama de livro de regras, e que fazem muita diferença porque tem a ver com a integridade, né, do sistema multilateral, fazer com que os países, enfim, não só prometam, mas que tenha transparência, que tenha, enfim, todas as regras de como isso vai ser cobrado e administrado. E que isso fosse fechado, porque estava pendente há 6 anos, né? Alguns temas estavam aí, enfim, já estavam caducando. E o terceiro grande, digamos, pote de expectativas é o que eu chamo de pote da justiça climática. Então, todos esses aspectos do financiamento da adaptação, da questão de perdas e danos, que já é a situação em que você nem consegue mais se adaptar, porque, enfim, os impactos são muito fortes. E aí a gente teve avanços em todas essas questões, né? Na questão de ambição, eu acho que é preciso destacar 2 pontos em particular. Primeiro, que os países não avançaram muito em relação às suas promessas individuais. Na verdade, se a gente contar só com promessas de nações, a gente vai para uma rota super perigosa de aumento de 2,4 a 2,7 graus da temperatura, e isso é uma febre, né, Maura? Assim, a gente está falando uma febre planetária que, enfim, não tem mais coral, que não esteja esbranquiçado, não tem, enfim, um planeta que não queremos nem viver, nem deixar para ninguém. Mas esses vários anúncios que foram feitos, e eu acho que a gente tem que olhar com particular atenção para o metano, e até se você quiser a gente pode conectar depois aqui, mas o metano teve um acordo inédito, muito importante, de redução de 30% das emissões até 2030, e que inclui também melhorar a medição aí, as estimativas do metano, super crítico, assim, não só para agropecuária, mas para energia, né, que tem muitas emissões fugitivas, e para resíduos e saneamento também. Então, aqui, considerando isso e considerando outros acordos que estão fora aí das negociações, mas que foram celebrados, esse do metano foram, acho que, 133 países que se comprometeram, então é muito crítico. A gente pode ficar ali, otimisticamente, numa rota de 1,8 graus, então já nos aproxima do nosso limite desejado aí de 1,5 graus. Ainda falta muita coisa, muita lição de casa, mas deu um alento importantíssimo, porque metano, sinceramente, eu acho que nunca vi nenhuma decisão assim de COP que falava de metano ou que falava de outros gases que não CO2 tão explicitamente. Então, nessa seara, eu acho que a gente tem que fazer muito mais, mas teve um passo bacana, assim, um passo crítico, né? Essa questão do livro de regras também avançou, então os diplomatas, os negociadores fizeram a sua lição de casa, nem é de casa a sua lição, fizeram o seu trabalho. Era obrigação ali, né? Obrigação, né? Não fizeram mais que obrigação. Mas foi importante, assim, eu acompanhei algumas salas de negociação sobre mercados de carbono, etc. Era realmente muito complexo, assim, eram 57 páginas de decisão, nossa, um inferno, assim, uma coisa muito doida, mas conseguiram fechar, então eu acho que também isso nos possibilita, eu digo, nós, humanidade, né, deixa então a regulamentação já foi basicamente resolvida, agora o foco é a implementação, né, a gente tem que passar para esse novo ritmo, essa nova etapa. Que é isso aí. Nos aspectos de justiça climática, e aqui estou usando a palavra justiça climática porque é tanto em relação a países
desenvolvidos com não desenvolvidos, mas também povos, também, enfim, entram mil questões. A gente teve alguns avanços muito importantes, e eu vou destacar só alguns, na adaptação. Primeiro que a adaptação, pela primeira vez ali, numa decisão de COP, ganhou um destaque, ganhou uma área própria. No financiamento de adaptação, que foi uma área que eu acompanhei, a gente conseguiu chegar a compromissos, por exemplo, de pelo menos dobrar o financiamento hoje disponível até 2025. Então, questões de curto prazo para realmente dar prioridade, porque essa é uma área, né, Maura, que não tem quase setor privado envolvido, é muito pouco, e então precisa do dinheiro público. Os países pobres estão muito endividados, muito. Então, assim, tem suas necessidades de aumentar a cobertura de saneamento, de se proteger aí do aumento do nível do mar, enfim, um monte de coisas. E hoje o financiamento que eles conseguem acessar é de empréstimos, taxas de juros altas, e os caras não têm condição fiscal. Então, isso foi bem discutido lá na COP, e o pessoal falava: olha, quantidade de financiamento, legal, precisamos aumentar, mas o ponto é a qualidade, precisa ter uma outra pactuação aí para apoiar. Então, tivemos avanços ali em relação a como tratar o financiamento da adaptação, novos mecanismos, e aí entram aqui, enfim, um monte de possibilidades. E, por fim, essa questão de perdas e danos, ela é muito difícil, mas muito mesmo, de conversar a respeito, porque é um jogo de quem não for conseguir mais se adaptar, querer ser compensado, né? Tem uma reparação, é uma medida reparatória. E é uma conversa muito complicada. Então, o que os países mais vulneráveis queriam nessa COP era encontrar um espaço político para essa discussão acontecer, e eu acho que eles foram muito bem sucedidos nisso, e eles não quiseram, aí teve uma estratégia, assim, até onde eu entendo, bem sucedida, porque eles sabiam que se eles aceitassem qualquer financiamento, qualquer coisa que saísse agora, eles depois iam ser meio calados, de tipo, a gente já resolveu o seu problema. Então, eles resolveram não aceitar nada que os Estados Unidos, que a União Europeia colocaram na mesa e deixaram essa discussão com um baita espaço para ocorrer na COP, que vai ser no ano que vem, no Egito, então no continente africano, enfim, muito voltado para a questão da resiliência. Então, eu acho que esse próximo ano e no final do ano que vem, vamos ter uma COP de adaptação, perdas e danos e resiliência muito forte. E aí, pego esse ponto para falar um pouquinho, fazer a conexão com adaptação e saneamento. Eu acho que é a hora da gente começar, de fato, a destrinchar um pouco melhor o que a gente quer da adaptação em termos globais, porque a adaptação ainda está muito, é local, cada país faz o seu, mas a bem da verdade é que se todo mundo se adaptar mais, a gente vai ter provavelmente mais condições também de se ajudar, de cooperar, né? Um pouco como a vacina, cada um faz o seu, mas se todo mundo fizer, todo mundo se ajuda, tem ganhos aí importantes. Então, eu acho que a minha expectativa agora é que a adaptação, financiamento de adaptação, perdas e danos comecem a aterrissar mais e que a gente entre nos temas, né? E daí fecho dizendo, 90% dos impactos da mudança do clima estão associados de alguma maneira à água, seja seca, seja inundação, aumento do nível do mar, então passa muito por aqui, mas a gente não trata a água, nunca teve uma discussão de água, tem de oceano até, mas não teve uma discussão ainda passando por aqui. Então, que tal, né? É um caminho, assim, comprido e que tem muita coisa para entrar ainda, né, nesse caminho. Então, falando, né, dessa questão da emergência climática, né, trazendo isso para o Brasil, né, que é um país também que tem, a gente fala muito, né, o nosso grande problema é o desmatamento, são as florestas, mas a gente sabe que a emergência climática vai atingir todos, né?
atinge as cidades, atinge a população. A gente já está vendo esses grandes problemas da crise hídrica, né, que a gente está vivendo agora. A cada ano, sabe, passa 2, 3 anos, a gente tem uma grande crise hídrica e cada uma vai ficando pior. A gente tem a questão das enchentes, para as cidades litorâneas, que vai ser também, né, além das chuvas que a gente tem caindo tudo no mesmo momento, você vai ter a questão do mar subindo. Quais são as perspectivas, né, dessa agenda para o Brasil? Como é que você está vendo isso? Acho que pode fazer essa ponte, a gente está num governo complicado, a gente também tem a questão da falta de recursos. O Brasil é aquele país que ele não é pobre, não é rico, ele está ali, eu não sei nem se ele entra nessas coisas desses financiamentos. Como é que funciona isso? Tá. Maura, eu acho que teve uma discussão nesse processo que eu comentei anteriormente, que foi clima e desenvolvimento, bem forte, de que não tem como a gente qualificar aí o nosso caminho, né, econômico e social, se a gente não descarbonizar. Uma coisa está muito ligada à outra, e isso quer dizer que todos os segmentos, todos os setores são importantes. Vou destacar um pouquinho a parte de saneamento e resíduos, porque eu acho que ela é muito emblemática, né? Primeiro porque a gente tem um déficit ridículo, enorme, uma coisa absurda, que eu acho que nos envergonha, e ela tem, assim, o fato da gente ter essa ausência de saneamento, ela impacta o problema, ela contribui muito para o problema da mudança do clima, né? E então, enfim, as águas poluídas, enfim, a gente ter isso gera emissões. Eu acho que, em geral, a gente, por ficar tão espremido aí pelo desmatamento, né, que é uma conta tão alta, enfim, a gente acaba achando que todo o resto é insignificante, é pequeno, mas não é isso, tá? E aí tem uma questão que nós debatemos da iniciativa que foi bem interessante, que é o seguinte, que geramos cenários de universalização do saneamento para o Brasil, que eu acho que é um objetivo de desenvolvimento que todo mundo quer, né? Não é possível que alguém no Brasil não queira isso. Só que você pode aumentar e universalizar o saneamento de um jeito que vai explodir as emissões nesse setor, ou então você pode adotar tecnologias de baixo carbono, né? Existem essas duas opções. Então, a gente pediu para o pessoal mais especializado nessa área considerar aí essas duas não, são muitos caminhos, mas considerar caminhos diferentes, e eles voltaram com essas trajetórias. Então, depois, se vocês quiserem até acessar no clima2030.com.br, tem os gráficos lá que são interessantes, né? Então, com as tecnologias tradicionais, a emissão vai para cima, e com as outras ela desce, porque justamente você pode mitigar, você pode gerar uma solução, né? Uma dupla solução, uma solução para o déficit de saneamento e para as emissões. Então, acho que passa por aqui, assim, a gente... e aí eu não sou especialista na área, o Instituto Água e Saneamento, enfim, todos vocês eu acho que estão aqui são experts, eu não sou, então, correndo o risco de falar bobagem, mas a impressão que eu tenho também é que os atores, principalmente governamentais, que têm responsabilidade nessa agenda do saneamento, são muito distantes da pauta de clima, assim, eles não se apropriaram. Alguns, é claro, eu acho que tem já uma certa tradição, tem se envolvido. A CETESB é um ator, por exemplo, que já fez algumas contas, né, que olha para os inventários de emissão nacional e fala, puxa, a gente tem aqui, até falei hoje com a Malu Ribeiro da SOS Mata Atlântica, ela passou esses dados. A gente sabe, por exemplo, que tem uma conta de 9 quilos de metano per capita, oriundos aí do déficit de saneamento no Brasil, assim, eles já sabem o impacto, né? Mas a gente não tem uma política ou políticas muito desenhadas ligando esse duplo problema e desenhando soluções. Então, eu acho que uma perspectiva importante para o Brasil é encaixar melhor essa agenda, né? Trazer as duas coisas junto, olhando pelo viés do metano, mas olhando também pela questão da adaptação, e pela questão de, claro, envolver, né, trabalhar com as comunidades que não têm banheiro, que não têm esgotamento sanitário, que não têm acesso à água. Acho que todas essas perspectivas são importantes. Então, o que eu queria trazer é que, e aí fechando com o que você perguntou no final,
quando a gente fala em financiamento de adaptação, mas também em financiamento em geral para clima, outros países estão conseguindo captar para investir nesse tipo de solução, né? Que englobe as várias questões. Países pequenos, países maiores. Então, o Brasil não fez nenhuma proposta até hoje. E por mais que a gente tenha um BNDES, uma caixa, que estão cadastrados, inclusive, para poder apresentar projetos, por exemplo, para o Fundo Climático Verde, até agora não fizeram nada. Então, eu vejo também que é uma questão de desenhar, sabe? De desenhar a solução, desenhar a proposta, ir lá, bater na porta, porque recurso tem. O que não tem, eu vejo, é uma cadeia aí, um conjunto de proposições variadas, assim, para tratar do problema. Mas, obviamente, eu estou simplificando bastante aqui. Não tem problema, a gente simplifica, mas eu acho que a gente podia até explorar um pouquinho mais, né? Quando você fala que você tem tecnologias que talvez até resolvessem o problema do saneamento, mas não a questão do clima, que isso são opções. Você pode dar um exemplo, alguma coisa, para materializar isso um pouco? Olha, tem algumas tecnologias que entraram nesse menu aí que foi explorado de clima e desenvolvimento, que, enfim, acabam juntando também saneamento, resíduos, né? Então, o que foi considerado nesse menu? Desde a questão de biogás, de como é que se reaproveita, enfim, biogás e as emissões que vêm de aterros, enfim, eu estou até olhando aqui, a gente olhou para alguns casos de algumas tecnologias que já estão funcionando supostamente muito bem no Brasil. Então, essa coisa dos jardins filtrantes, por exemplo, aí mais para a questão da drenagem, né? Como trabalhar com isso. Então, uma combinação de soluções que sejam mais soft e locais, com outras que aí requerem, né, investimento, uso de uma tecnologia um pouco mais, digamos, hard. Foram exploradas algumas opções que eu não tenho super conhecimento, aliás, não tenho conhecimento técnico para entrar no detalhe, mas que eu acho que tem relevância, que são associadas ao tipo de tratamento que você faz do esgoto, né? E eu acho que isso me pareceu bastante relevante, assim, porque a gente sabe que precisa de um baita investimento. O próprio Plano Nacional de Saneamento coloca lá, acho que 200 e tantos bilhões de investimento nessa área. Então, precisaria direcionar com critérios, talvez, né? Adotar critérios de baixo carbono para isso acontecer. Então, foi um pouco do que foi explorado, assim, nesse estudo. Então, eu acho que está muito propício esse momento para se criar esse menu de critérios associados a investimento, né, e tentar direcionar o que vier, o que se queira que venha de recurso para a adoção dessas tecnologias mais interessantes. Muito bom. Agora, a gente sabe que tudo isso tem que ser transformado, né, em políticas públicas macro, micro nos municípios, macro para o país inteiro. O que você acha que podia ser feito, né? E aí, os diferentes atores, né? Assim, desde os governos, a sociedade, os diferentes níveis de governo, o que eles podiam fazer de diferente do que estão se fazendo, e também, aí depois, se você tem exemplos de coisas bacanas que estão sendo feitas, né? Olha, tem alguns municípios, tipo Niterói, que foi esse caso que a gente olhou, aí os jardins filtrantes, e não só isso, né? Acho que estão integrando várias tecnologias para poder avançar nessa área. Eu acho que tem algumas coisas que valem ser olhadas, mas me parece ainda um terreno fértil para novidades nascerem. Assim, a gente, quando foi fazer clima e desenvolvimento, né, a gente olhou para cada setor vários casos, vários estudos. Eu acho que na área de saneamento e resíduos, talvez por falta de conhecimento nosso, mas não ficou tão rico o mapa de casos de coisas que já estão funcionando. Então, acho que é uma oportunidade também para a gente olhar. Mas em relação ao que pode ser feito, né? Acho que tem essa questão dos planos municipais de saneamento básico, que são uma recomendação do Plano Nacional, que precisam ser adotadas. Então, tem uma questão importante aí dos municípios agirem
e aí toda uma questão de transparência também associada ao que eles estão licitando, estão contratando de serviços para tanto coleta, transporte de resíduos sólidos, até a questão mais de tratamento desses resíduos, destinação para os aterros sanitários. A gente sabe, né, Maura, que é uma coisa bem complicada, em geral tem muitos problemas aí de má gestão pública, então essa também eu acho que é uma agenda que vai ter que ser enfrentada se a gente quiser avançar com esse setor como um todo. Tem também a questão de consórcios intermunicipais, aí me parece que tem alguns que estão funcionando melhores que outros, a gente ouve falar do consórcio intermunicipal da região metropolitana de Curitiba, como um exemplo. De novo, não sei, não posso referendar, mas gostaria de citar, e eu acho que talvez os consórcios sejam uma solução para pelo menos parte aí dessa história, principalmente resíduos, né? E acho que os estados podem ajudar também na formação desses consórcios, né? A gente tem visto agora uma série de consórcios de governadores pelo clima, consórcio do Nordeste, consórcio da Amazônia. Eles, inclusive, tiveram muito presentes lá na COP, foram 17 governadores, um recorde histórico, e eles têm falado muito isso, que eles, né, saneamento é uma grande questão, e tarará, tarará. Então, pode-se fomentar, pode-se usar essa plataforma também, inclusive para atrair recurso diretamente, porque esses consórcios têm personalidade jurídica, né? Os consórcios estaduais, eles abriram agendas com financiadores, com investidores, isso eu acho que é um canal importante e que talvez vale a pena ser explorado, né? Eu acho que o governo federal, nossa, teria muita coisa importante para ser feita, mas eu volto no que a gente estava falando um pouquinho antes, que é notável que hoje não tem uma agenda desenhada para água, saneamento e clima no plano federal, né? Que diretrizes e tal poderiam ser construídas ali. Eu acho que teve alguma coisa no plano de adaptação para águas, mas depois não, né? Não se o plano acho que de 2016, assim, foi um processo bacana, mas não se desdobrou numa política com o que, quem, quanto, como, onde. Então, eu acho que é uma tarefa ainda por fazer. E aí, atores privados, nós mesmos, que somos usuários desses sistemas todos, eu acho que a gente pode dar mais atenção, né, e falar mais diretamente desses problemas, assim, enfim. Tem uma questão, né, no saneamento que são investimentos muito grandes, né? E com as mudanças climáticas, quer dizer, você pode até fazer investimentos que vão se tornar inócuos, né? Por exemplo, fazer toda uma rede de distribuição de água para um manancial que não vai ter água, né? Quer dizer, Exatamente. são questões muito importantes. Você falou de uma coisa também que eu achei muito importante, que é a questão da transparência. Uma das coisas que a gente viu agora nessa publicação que o IAS fez analisando o novo Marco Nacional de Saneamento, né? Que é a questão da pouca participação da sociedade nessa regionalização do sistema, tem pouco espaço, o espaço é muito consultivo, não tem poder nenhum. Você que trabalha com essa questão de políticas públicas, qual que é, né, esse papel da sociedade, a importância de você colocar a sociedade nessa discussão? Maura, eu gosto muito de uma movimentação que foi feita nos Estados Unidos e que, eu não sei, me vem à cabeça quando você faz essa pergunta, que foi o movimento, o Black Lives Matter, né, lá nos Estados Unidos, Vidas Negras Importam. Eles, por muito tempo, né, esse movimento teve essa perspectiva do racismo ambiental, das populações negras, no caso deles, serem as mais afetadas por contaminação de água, por indústrias poluidoras, toda essa coisa, mas eles não tinham ainda avançado para muito bem, reconhecemos que é um problema, mas eles não tinham ido trabalhar para a opinião pública. Estou trazendo isso aqui porque na última década eles criaram estratégias particulares para ir para cima disso. Isso transformou tudo, né? Não sei se todo mundo sabe aqui, mas no início da década passada
o índice de negacionismo climático nos Estados Unidos, na média, era de 70%. Hoje é bem menor, acho que não chega a 30%, porque teve esse trabalho de base, né, para explicar para as pessoas que essa história de mudança do clima não era uma coisa lá de COPs, uma coisa da atmosfera, estava muito ligada com a realidade das pessoas, né, no dia a dia, das discriminações e assim por diante. Eu acho esse exemplo muito potente e válido para a gente, porque eu não acho que os governos estão muito interessados em criar instâncias de governança que ouçam as pessoas. Eu acho que tem casos pontuais, alguma coisa assim. Eu acho que tem que estar na sociedade essa energia e estar nela, né? A gente tem que ativar essa energia para a sociedade de fato ligar os pontos e falar, puxa, a gente está aqui falando do Dia Mundial, né, da semana, enfim, do banheiro, é disso que a gente está falando. O banheiro é o problema, então vamos trabalhar o banheiro, quais são as tecnologias do banheiro, quem está sem banheiro, né? Por que está sem banheiro? Onde é que está faltando? Eu acho que tem que colocar a coisa um pouco mais direta e reta, e à medida que a gente consegue ser mais direto e reto, a gente também consegue falar melhor com os políticos, conseguem fazê-los entender que os votos podem ser ganhados ou perdidos a partir dessa perspectiva, né? Foi muito legal o que aconteceu lá para os americanos, e eu vejo essa movimentação acontecer agora em movimentos negro, indígena, etc. e tal. E a gente ainda está, eu acho que tateando essas coisas da adaptação, falando, nossa, realmente, enchentes, crise hídrica, nananana, mas eu acho que ainda precisamos dar uma chacoalhada mais forte e ver como é que a gente chega para falar para as pessoas que, puxa, é o seguinte, sabe, essa tarifa bandeira 2 vermelha que a gente está pagando, já é um racionamento, e já é por quê? Porque a gente está investindo num sistema de energia que depende de água, e não tem mais chuva, porque não vai chover mais do jeito que chovia. Então, é o seguinte, no final do dia, a mudança do clima, você já está financiando alguma forma de mal adaptação, porque o que a gente está fazendo hoje é isso, a gente está se mal adaptando, né? A gente, para tentar manter a energia diante da estiagem, a gente está ligando térmicas a carvão. Então, são, como você falou, longos percursos aí para fazer todo mundo entender, mas eu tenho certeza que na sociedade tem gente com muita capacidade de simplificar e falar, poxa, é o seguinte, a pauta é essa, vamos nessa, vamos, não vamos, e assim por diante. Então, é isso, nada impede, é claro, da gente tentar estruturar governanças, eu não desisti disso, a gente trabalha em torno disso aqui na Talanoa, mas eu não espero nada do Estado, eu acho que é a sociedade que tem que chegar e pautar e pressionar e, enfim, fazer acontecer. Acho que nesse sentido, né, a questão da justiça climática é um desafio muito grande de comunicação, né, porque eu costumo dizer que as pessoas no Brasil não levam o saneamento, talvez, a sério ou em consideração quando votam, porque não reconhecem nisso um direito, né? Falta ainda aquela coisa das pessoas saberem assim, nossa, eu estou vivendo aqui na beira desse córrego, eu tenho direito a ter um córrego, né, que não seja sujo e de não viver na beira do córrego. E fazer essa ligação com a mudança do clima é muito importante, né? Eu acho que nesse reconhecimento de direitos para você juntar tudo isso, né? É isso mesmo, né? Acho que nesse sentido, mais do que, pelo que você falou, mais do que a gente depender de ficar ali esperando que o governo faça, movimentando, você teria um desafio de comunicação com a sociedade em geral. É um pouco isso? E é muito interessante porque eu estou observando muito os Estados Unidos porque, assim, eles viveram um pouco antes do que a gente está vivendo agora aqui, né? Eles viveram com o Trump, começaram 2 anos antes, tiveram que se organizar, coisas que a gente está tentando se organizar aqui, mas eu acho que eles conseguiram essa coisa toda que a gente está falando do metano, que o país, Estados Unidos, foi pautar na COP, encurralou todo mundo, até o Brasil, que nunca quis assinar isso. Isso veio da sociedade civil, isso foram os movimentos lá que pautaram. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza de quais são as nossas demandas. E aí, falando de direitos, a gente tem o direito à cidade, né? A gente tem o direito ao meio ambiente equilibrado. Os nossos direitos, eu acho que estão muito bem
expostos, né, na Constituição, em diferentes leis, enfim, Estatuto da Cidade, a gente tem todas essas peças. Ao mesmo tempo, me parece que a gente não tem os instrumentos muito básicos, porque a gente nunca consegue avançar. Parece que a gente gosta dessa coisa mais geral, tarará, tarará, mas depois não consegue criar esses mecanismos também de pressão, assim, né? Então, eu não sei, precisamos talvez passar da esfera do direito à esfera da realização dos direitos, que era o que você estava falando, né? E que estão muito na cara, assim, eu respeito muito na COP, inclusive, Maura, foi uma das COPs mais, eu acho que legais, assim, bonitas que eu vi, porque a gente teve mais de 80 jovens brasileiros, mais de 40 indígenas, quilombolas, que eu acho que antes a gente, talvez fosse 1 ou 2 quilombolas, numa COP muitos, a população, enfim, lideranças de favelas em peso, e eles estavam falando justamente disso lá, da falta de saneamento, né, de gente que, enfim, não tem água potável decente à disposição, tudo isso, todos os problemas do mundo real, né, foi disso que foi tratado. Não na sala de negociação, mas nas salas em que estavam os brasileiros, eram esses os problemas. Mas, de novo, sinto falta de uma coisa mais específica, quase assim, a nossa lista de desejos aqui do Brasil que a gente não quer, que a gente quer que, enfim, vire a página o ano que vem, qual que é, né? O que a gente vai cobrar. E quem sabe se a gente tiver várias mudanças aí no plano federal, também em estados, a gente consiga pautar essa agenda nova, não só porque a gente tem interesse nela, mas também pautar coisas para o mundo, levar coisas para o resto do mundo, tecnologias, enfim, assuntos que a gente goste, que eu acho que seria legal também. Muito bom. Acho que eu gostei da lista de desejos, né? A gente podia fazer, né? Lançar uma lista de desejos de médio, de curtíssimo prazo para longo prazo, seria bárbaro. Natália, a gente está chegando aqui no fim, eu queria saber se você quer se despedir, quer falar alguma coisa, como você fecharia isso? Eu vi que a Paula Moreira mandou uma pergunta, que posso responder ela, Por favor. Ela perguntou o que eu acho da litigância climática, que é essa coisa de processar, né? Pode ser processar o governo, pode ser processar os atores privados em relação à omissão ou à falta de ação climática, que é algo importante. Paula, eu acho bem importante isso estar acontecendo no Brasil, está acontecendo no resto do mundo também, mas é até curioso que você tenha levantado isso aqui nesse painel que a gente está discutindo, né? A água, saneamento e clima, porque eu acompanhei um caso, eu fiz, na verdade, um estudo sobre uma ação, uma litigância que foi feita em Miami. Os cidadãos de Miami processaram o prefeito e o condado porque eles estavam investindo 12 bilhões e meio de dólares numa planta para tratamento de água que ficava dentro de uma ilha que está sob super risco de aumento do mar. E acho importante dar esse exemplo aqui, que eu acho que em outros lugares a questão de água e saneamento, inclusive, está sendo levada pelos cidadãos, portanto, para essa esfera da litigância, porque é onde elas estão se sentindo mais lesadas do seu direito à cidade, no seu direito ao meio ambiente equilibrado, né? Então, acho que vale prestar atenção um pouco nisso e a gente começar também a elaborar, né? Se não tem atenuação, se essa agenda ainda não se uniu da forma como ela deve, será que é o caso de fazer uso da litigância para provocar isso? Ou será que é muito, enfim, muito distante da gente? Vamos tentar fazer por uma via talvez mais lenta e construtiva, enfim. Não sei, no caso de Miami deu uma baita diferença, os cidadãos não ganharam essa ação, mas eles movimentaram toda a arquitetura municipal lá, enfim, do condado, tanto que nos anos seguintes, o orçamento para essa questão de adaptação de todos os investimentos, ele bombou, assim, então teve várias consequências positivas, vários benefícios. Eu fecho com isso, Maura, e acho que a gente, enfim, tem bastante trabalho a fazer aí em relação a conectar todas essas pontas e levar os cenários climáticos em consideração, né? No final das contas, é disso que a gente está falando, assim, quais são os cenários que vão guiar uma estratégia desse tipo e assim por diante. Mas super obrigada, adorei estar com você e acho que é um começo de conversa.
Com certeza. Nossa, eu que agradeço, foi uma delícia, foi muito bom a gente ter tanta informação e tanta perspectiva, né? E eu queria agradecer também por estar aqui, agradecer ao IAS que propiciou isso. Queria também chamar, né, a Mari, que vai fazer a passagem aqui para as próximas, para a continuidade do evento. E é isso, muito obrigada. Oi, gente. Muito obrigada, Nathalie, Maura. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, Então, né? estamos. Foi muito importante essa conversa, gente, esses bate-papos que a gente colocou aí na programação para subsidiar, né, o debate. E foi muito importante a gente poder ouvir como os conceitos, como foi a COP. A gente queria muito que desse certo esse bate-papo. Agradeço demais vocês duas. E é isso, assim, eu pensei, enquanto estava ouvindo vocês, que a gente poderia, por exemplo, ter colocado esse bate-papo no contexto do dia de ontem, né, que é saneamento em tempos de crises, mas ele está aqui hoje, no contexto do saneamento tem solução. E isso é muito importante, né, porque a gente tem que fazer esse debate propositivo, né, em termos de política pública, em termos de pressionar o governo para que ele entre nos acordos, assine. Então, achei isso muito importante. E agradecer demais o pessoal também todo que está aqui, mandando mensagem. Queria dizer, gente, que esse bate-papo e toda a programação do Dia Mundial do Banheiro está sendo gravada e que vai ficar disponível no YouTube, no site, tá bom? E vou passar aqui a programação da tarde para a gente continuar aí nesse evento do Saneamento Tem Solução.